Dando continuidade aqui na formação da nosso ASP.NET, estamos aqui no nosso último item que seriam outras configurações do 2.9, que nós vamos ver aqui como nós podemos organizar e melhorar nossa classe de configurações, que isso aqui é o program.cs, melhorar também os ficheiros de configuração, de lançamento e de configurações gerais. Vamos aprender a usar o User Secrets, se for necessário. Vamos olhar também para o manuseador de erros. As páginas que tratam os erros, vamos poder personalizar isso. E por último, nós temos a parte de logs, que nós vamos ver um outro momento para concluir a nossa formação. Vamos em frente. Bem, olha, esses itens agora, essas outras configurações, elas, elas não são necessariamente obrigatórias, então elas passam a ser dicas. Dicas de melhoria de organização, dicas de configuração, de configurar ambiente, profissionalizar mais as coisas, vai ser mais nesse sentido. Eu sinceramente recomendo que vocês procurem tentar trabalhar dessa forma, porque mesmo quando o sistema ainda está pequeno, é vantagem você fazer isso desde o começo, porque você se organiza desde o início e a coisa flui bem melhor, né? Muito bem. Vamos tentar perceber aqui vou puxar aqui o projeto do Visual Studio. Reparem uma coisa. Essencialmente, se trata disso daqui agora. Se trata de nos organizarmos aqui na classe Program. A classe Program, ela ainda aqui nesse momento, ela está numa situação controlável. Você vê que tem poucas linhas, nós temos aqui no máximo 50 linhas, e ainda tá muito bem de se entender, de olhar para ela e falar, ok, então tudo bem. Mas normalmente num sistema maior, e a gente vai fazer uma coisa maior, vocês vão reparar que vai acontecer muita bagunça. Só da gente começar aqui a fazer duplo contexto já causou uma bagunça aqui, olha. Já uma configuração está usando uma variável, a outra não está. Já começa a ficar bagunçado. Imagina se tivesse que entrar mais coisas aqui e começar a entrar novas configurações, começar a usar usar Swagger, usar outros middlewares, uma série de middlewares que tem por aí que a gente pode usar nas nossas ferramentas. Isso aqui já começa a ficar o caos, essa configuração. A gente não começa a entender nada, e há middlewares que precisam ser inicializados antes de outros, e conforme vai crescendo, vai piorando mais essa visibilidade, e o sistema começa a dar erro, estava funcionando, de repente para de funcionar, e você não fez nada de errado lá no código em si, mas era na configuração que estava errado uma sequência. Então, é muito importante que a gente mantenha isso daqui organizado. Então, quais dicas a gente pode começar a fazer? Primeiro, tem pessoas que precisam, gostam de mensagens, o próprio gerador do ficheiro aqui do ASP.NET, quando a gente vai incluir, ele mesmo gera, às vezes, mensagem, mas eu, particularmente, é muito claro as especificações das configurações que a gente coloca, e eu não julgo necessário, pelo menos aqui para o meu aqui, eu vou remover os comentários e deixar um pouco mais limpo esse código, tá bem? Para facilitar mais. Outra coisa muito importante que a gente pode usar, que eu sei que o Miguel gosta de usar ali, e é muito bom que ele utilize, e que é a separar por seções, né, por regiões. Então, eu recomendo a gente começar a pensar em separar, organizar isso aqui em seções. E que tipo de partes que nós podemos separar aqui as nossas regiões aqui? Vou colocar aqui para a gente uma recomendação, isso não é obrigatório, mas só uma recomendação. Vou colocar aqui. Vamos lá.
Colocar isso aqui. Vou dividir isso aqui em três ou quatro. Vamos ver. O que mais? Eu vou dividir isso em services e pipeline. Óbvio que os nomes vocês aqui vão definir. O que que a gente pode botar aqui de builder, as configurações de builder? É, as referências a gente pode colocar, a própria variável de builder que a gente está a criar aqui, acredito que seja interessante a gente colocar. Então vamos colocar isso. Até onde que a gente pode ir? Hum, para já, vamos colocar aqui as connector strings. Deixa eu ver se eu coloco o Razor. Hum, então, se calhar, a gente coloca essa parte aqui. Ok. O que mais que a gente pode fazer? Até, até o builder, até a criação da variável de app, a gente pode botar aqui em serviços. Então, é só isso aqui. Ok? E esse aqui, o resto todo, que é onde começam as chamadas efetivamente das pipelines em si. Poxa, mas está difícil aqui. Esse meu mouse está muito bom. Ok. Bom, como é que a gente vê isso? Já melhora, né? A gente visualizar as coisas, né? E o que mais que a gente pode fazer a nível de organização? A gente pode, além de colocar ali, tá falando ali, tirar os comentários, organizar por using, e a gente pode estender métodos para agrupar. Isso é interessante, também não é obrigatório. Vamos no Visual Studio. Eu só consigo ir por aqui. O que é estender métodos, Malta? É a gente criar aqui uma organização. A gente pode criar uma pasta aqui, por exemplo, chamada config, pode ser configuration, o que vocês quiserem. E a gente pode criar classes comuns aqui do tipo estáticas, que a gente pode estender o método, ou seja, a gente repassa a informação ali para ele e a gente chama ele lá dentro do program. São normalmente o que a gente chama de métodos estendidos, né? E como é que a gente pode organizar essa parte de extensões aí? A primeira parte aqui no configuration, aqui, nós tínhamos ali aquela parte dos contextos que estavam até um bocado bagunçados. A gente pode puxar aqueles métodos todos ali e transformar num só. Né? Então, vamos botar um nome que nos seja fácil de perceber que quando surgir contexto, é ali que eu tenho que alterar. Contexto, config. Ok. Então, o que a gente tem que fazer aqui? É, primeiro de tudo, pegar essa classe e transformar ela em estática. Né?
Depois começar a criar um método estático para ser chamado. Então, como eu vou trabalhar fundamentalmente, vou voltar aqui no Class Program para a gente perceber melhor. Fundamentalmente, eu trabalho com esses objetos aqui do Builder, e então é necessário eu trabalhar com aqueles objetos que funcionam aqui aquelas interfaces, aquelas coisas que já estão injetadas por trás do capô aqui dessa classe Program, que já tá disponível aqui dentro, que antigamente até eu tinha que, quando eu tinha a classe Startup, não sei se vocês lembram, na classe Startup eu tinha que referenciar umas interfaces, vários tipos de interfaces, nós falamos isso no primeiro curso, na primeira formação, e elas são essas aqui, a iService Collection, a iConfiguration, são as principais que a gente trabalha ali na classe Program, isso já está embutido automaticamente. Mas quando a gente estende isso para um outro método, a gente precisa declarar. Mas é fundamentalmente essas que a gente trabalha. O que que a gente tem que fazer? Basicamente, como eu estou trazendo para cá, estou fazendo essa declaração por parâmetro aqui, essa injeção por parâmetro, aqui no Services e aqui no Configuration, vai me retornar tudo que eu preciso aqui com relação a isso. Então, vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte. A gente poderia até deixar de usar essa variável de connection string aqui. A gente mantém a variável de builder aqui para construir e leva apenas mesmo a, a forma de puxar a configuração, a gente deixa de usar essa variável. Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar isso daqui e vamos levar para lá. Reparem, eu vou tirar daqui, vou meter aqui, vai ser diferente aqui a chamada, não vai ter mais o builder. Então, como eu estou injetado aqui o serviço, o próprio serviço já recebe a informação, então eu simplesmente utilizo o serviço, substituo isso por service. Ok? E aqui também eu substituo pelo iConfiguration, que é o configuration, né, que está ali com C minúsculo. Então, só faço isso. Ele já consegue fazer a referência. Veja bem, no outro aqui a gente estava usando uma variável, então, mesma coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar essa mesma chamada aqui para cá. Vai haver um problema aqui de referências, mas é só adicionar. Por exemplo, aqui ele não está reconhecendo o SQL Server, mas é só fazer a referência aqui no Entity Framework Core, que ele passa a funcionar. Já está aqui a referência, vai até deixar de usar lá na classe Program essa referência. Muito bem, está aqui apontado para as mesmas connection strings, está conseguindo trazer os dados. O que que me falta aqui? Falta apenas eu retornar o serviço, né? Só isso que falta para essa classe parar de reclamar ali o erro ali. É o return. Vamos ver se ele me recomenda. Isso mesmo. Muito bom. Ok. Eu acho que essa classe aqui já tá feita. O que que eu tenho que fazer agora? Simplesmente. Ah, detalhe. Como aqui se trata, eu estou aqui a tratar. Lembra que eu estou aqui a tratar eu estou a usar aqui o identity, estou a usar aqui também a parte de roles. Isso significa que eu tenho também que declarar um método para me chamar. Na verdade, não precisa, mas assim, para ficar organizado, ficar inteligente esse método de contexto, eu também tenho que setar lá onde eu faço a chamada da pipeline, né? Então, o que que eu faço aqui? O que que eu recomendo a gente fazer? Essa chamada de pipeline, eu vou colocar aqui como outro método, também estático também. Eu vou chamar ela de Use Identity Configuration. Está recebendo aqui o Application Builder, que é uma outra interface que a gente trabalha também ali, por baixo do capô, para chamar as pipelines. Então, nomeei como app, é como está lá mesmo, lá fora. Então, a gente deixa de usar essas duas chamadas para chamar essa daqui apenas. Então, já eliminou uma linha aqui.
Reparem uma coisa, às vezes você fala assim, poxa, mas a gente está reduzindo, mas está reduzindo pouco, não tem. Lembre-se que isso são classes que podem estender. Então, a gente está estruturando e às vezes parece que a gente não tem nenhum ganho, mas no futuro, com o crescimento do software, pode ter um ganho grande com isso, e organizacional. Tá bem? Então, vamos lá. Agora a gente tem que fazer, primeiro, fazer essa chamada desse aqui. Então, vamos lá para o program. Nessa altura aqui, a gente coloca o quê? Builder, service. E aí sim a gente chama o tal método. A gente vai ter que passar aqui um parâmetro. Não, acho que não é esse. Me recomendou aqui errado. Nós temos que passar ali. Qual que é? Esse já é implícito. Eu tenho que passar o iConfiguration. Muito bem. Vou referenciar. Nossa referência ali. Ó, capa. O que mais que a gente precisa? Aliás, aqui a gente tem que chamar, não é isso não, não é interface não, tem que chamar a builder, a gente tem que passar o serviço para ele usar lá, né? O serviço que a gente tem que o builder.configuration, aliás, não é esse, que é o que ele que é o que ele precisa lá, não é isso? Não é o que ele precisa, o configuration? É o configuration. Bem, agora sim. Agora ele está recebendo lá, está recebendo as informações que precisam tratar lá dentro. Tudo bem, está feito isso. Isso daqui já não tem mais validade, a gente pode excluir. Tá feito. A gente já teve aqui um ganho considerável aqui de espaço aqui, né? Mas aqui na pipeline nós não podemos deixar podemos substituir essas duas por aquela que nós criamos. Qual era o nome? Use Authorization. Era esse mesmo? Foi isso que a gente criou? Não, era Use Identity Configuration. Então, vamos lá. Para que a gente precisa passar parâmetro? Não, não precisa. Quando a gente testa aqui já é implícita. Não precisa passar esse. Só quando não é disso. Muito bem. Ok, essa parte já está ok. A gente pode até testar para ver se não quebrou nada, se ainda está a funcionar. Boa. Aparentemente está a funcionar. Carlos, é só mais uma questão. O Sim. MyDB Context tem algum modelo? Acho que nós ainda não criámos um modelo ainda. Eu criei aqui eu criei, senão ele não conseguiria nem gerar migration aqui. Eu criei um meu aqui que eu tava trabalhando aqui, o assessment, e coloquei. Mas não estou exibindo nada, então não tem como testar isso. Tá a ver? Ah, pronto, certo, certo. Tá bom. Eu mostro aqui, ó. Senão a gente nem conseguiria gerar migration, porque assim, eu gerei migration de quê? Se eu não tivesse colocado o modelo para ele, eu coloquei isso aqui por acaso. Ó. Peguei, só copiei do meu Sim, projeto lá pronto, e tá bom. e joguei aqui. Uhum. Sim, está bom. E aí, exato, exato. E deve estar lá. Eu só não criei a tabela porque eu não dei o update database, mas as migrations foram criadas. Ok, tá aqui. Então já deu certo nosso primeiro método. Poderíamos parar por aí, mas é uma questão de você querer aumentar ou não, se organizar um pouco melhor ou não, sim ou não. O que que eu recomendo? Eu gosto muito de uma coisa que a gente não dá para ficar sem, eu acho,
no caso aqui a gente não tem nenhuma referência aqui de injeção de dependência ainda, mas vocês sabem que nós temos que usar, né? Vocês já viram que qualquer coisa que a gente for criar ali, qualquer objeto, qualquer coisa de terceiro que a gente for anexar, ou quando a gente for usar algum padrão, alguma coisa, ou buscar algum contexto em Singleton, a gente precisa referenciar uma injeção de dependência. Então, eu acho fundamental que a gente crie uma classe de Dependency Injection Config. Reparem, eu estou colocando toda a informação. Isso aqui é referente a contexto, config. Dependency Injection, config. E é assim que eu crio esse padrão. E a nomenclatura do próprio, como é que fala? A convenção do próprio ASP.NET, ele percebe essas diferenças. Até mesmo quando vocês vão criar lá, por exemplo, uma pasta de extensão, quando vocês vão se organizar criando, por exemplo, tag helper, aí vocês botam lá carrinho, tag helper. Ele entende já por convenção que o tag helper ele ignora e considera só o nome. Então, é a mesma coisa aqui também no config. Isso aqui também é uma convenção do ASP.NET e ele percebe isso. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui? Olha, aqui para já, eu não sei, acho que no meu sistema aqui eu até tinha um exemplo que dele usando, a gente teria que estender aqui, né? Lembrando sempre de estender a classe para static, mas eu vou colar aqui já de uma vez para a gente ganhar tempo. Aqui, static. Desculpe, isso aqui tem que ser dentro da classe. Aqui eu vou colocar como static. Eu tinha ali era o método, então tem que ser aqui dentro. Tem o método aqui, resolver dependências. Então, o que eu passo? Eu passo o Service Collection, que é onde a área que eu uso para fazer dependência. Aqui é um exemplo de usar o contexto. A gente está usando aqui a chamada de um contexto. Mas aqui a gente sabe que a gente pode botar muita coisa, e a gente vai botar muita coisa no nosso projeto, vocês vão ver. Principalmente não o de agora, que a gente vai para encerrar nossa segunda fase, mas o terceiro, se vocês vão ver que nós vamos usar padrões de projetos, e vai ser muito necessário isso daqui. Vocês vão ver que tem bastante utilidade. Resolver dependência, então vocês meteriam tudo aqui. Então, o tema é pegar isso daqui e colocar lá no program, né? A gente coloca isso, a gente pode colocar isso lá próximo da variável, antes da variável app. Onde é que está a var app? A gente pode meter aqui, por exemplo. Mas eu acho que a gente deveria também organizar isso daqui, tratar isso aqui de que forma? A gente poderia chamar isso aqui são configurações do próprio configuração do Razor, configuração de utilizar controllers e views. Isso é coisa do ASP.NET, né? Do próprio web app. Então, vocês decidam um nome que vocês queiram criar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, web app, ou pode ser ASP.NET. Não sei, são coisas do ASP.NET, né, mas não é só do ASP.NET, então não sei se é o nome correto. Vamos colocar web app config. É mesmo o nome, isso aqui é de vocês, é vocês que têm que decidir o que vão fazer com isso. Que a gente pode fazer aqui? Nesse gajo, a gente pode criar, a gente pode meter aqui aqueles dois métodos que nós vimos lá, meter aqui um método para isso. A gente pode chamar de adicionar MVC, né? Porque a gente está aqui fazendo o controle do Razor e do MVC e passar esses parâmetros aqui. No caso aqui, a gente está usando. A gente nem está usando, na verdade, a gente nem está usando isso daqui. Não necessariamente precisa passar isso daqui.
aqui, porque não está sendo usado. Mas se precisar, tá aqui. Também não faz mal. Não tem mal a gente deixar e passar isso como parâmetro lá fora. A gente pode fazer isso lá, vamos lá. A gente pode meter isso aqui mesmo. Pode meter aqui, ó. Service, não é isso que a gente vai adicionar outra coisa. Vai adicionar o MVC Configuration. Olha, Build Configuration, ok, agora ele recomendou certo. Tá bem, e a gente pode deletar isso aqui. Não precisa mais disso. Tá feito. Tá? Não tá usando isso daqui, mas tudo bem, não faz mal. A gente pode organizar também isso daqui. E a gente pode até meter isso dentro dessa aqui mesmo. A gente pode fazer isso da seguinte forma. Pode chamar isso também de todas as configurações de MVC aqui. Até a parte de. Quer ver? Aqui a gente chamou de Add MVC Configuration, a gente usa o MVC Configuration. Ó, aqui está implícito. Isso daqui a gente usa. Eu não sei se a gente estava usando. A rota, obviamente que sim, estava usando. Estava usando tudo isso. Isso aqui é bom deixar para o lado de fora, porque nós vamos tratar isso melhor depois. Então, o que que eu faço? Isso aqui eu posso remover, que já está lá. Já está lá. Um, dois, três, ok. Aqui está até fazendo um apontamento daquela Use Identity Configuration, que está aqui embaixo, provável. Está aqui. Estou chamando lá dentro. Veja, esse método foi aquele que eu criei, certo? Do Identity. A gente pode deixar aqui ou pode também deixar dentro de uma. Ou seja, nós criamos esse método aqui dentro e estamos usando ele aqui dentro desse daqui, tá? Lembre-se que isso aqui tudo é uma sequência de configuração. Então, ele poderia ficar aqui, para se vocês acharem melhor ficar aqui, e ele aqui fora, em vez de ficar lá, mas também pode dessa forma também ficar aqui. Então vamos chamá-lo aqui. App Use MVC Configuration. Se eu não me engano, acho que eu coloquei. Olha, esse daqui uma forma de configurar a cultura para a sua aplicação. Esse aqui vocês acho que não conhecem, não cheguei a falar, mas é um recurso que você, por exemplo, quando você está trabalhando com moeda, ele já entende que nós estamos trabalhando com euro, porque nós estamos aqui trabalhando aqui com o padrão de Portugal. Se tivéssemos setado aqui Inglaterra, ele já entenderia que era Libra, já associaria as coisas, pelo menos na exibição e no formato da moeda. É interessante colocar isso. Quando você não coloca isso, ele coloca por defeito. Provavelmente ele coloca no formato de dólar, acredito eu. Mas aqui você já determina. Eu vou deixar aqui para vocês, depois eu passo esse código para vocês. Fica de aprendizado para nós. Vou deixar aqui, tá bem? Configurado. Ok. E o resto a gente pode deixar aqui pro lado de fora, não há problema. Ok, ok. Eu só preciso botar resolver dependência. Foi isso que eu criei. Use MVC Configuration, ok, não precisa. Tudo bem. Bom, o resto a gente pode deixar aqui para a gente olhar. Poderíamos criar para a rota também, criar uma organização aqui para a rota? Poderíamos. Aqui a chamada da parte do Razor, ele poderia estar aqui? Poderia.
A gente poderia criar um outro método aqui e colocar ele sozinho aqui, mas ele, como ele é um só, e ele sempre vai ser um só, não sei se vale a pena. Então, nesse caso, eu acho que vale deixar esse daqui aqui. E esse daqui é o executor, então tem que ficar aqui mesmo. É isso. É isso. É uma forma da gente melhorar a nossa organização do nosso código. Esse tema seria para isso. Estamos organizando, tirando uma informação desnecessária, organizando por region e criando métodos estendidos. Ok? Alguma dúvida? Aplicação a funcionar. Nossa, deixa eu criar isso aqui porque preciso fazer um teste. Boa. Ok. A aplicação continua a funcionar. Ótimo. O que mais que a gente pode fazer agora? Muito legal isso aqui. Isso aqui é fundamental na construção das aplicações, que é a gente se organizar em termos de estruturas de ambientes e de configurações. O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos olhar, vamos pegar o Visual Studio. Fundamentalmente, a gente tem aqui, a gente não tem muita coisa, por exemplo, aqui no Web Settings, mas toda vez que a gente pensa em trabalhar, em organizar o ficheiro Launch em Settings, ele por defeito ele já vem com a configuração IS, do Profile e do IS Express aqui. Toda vez que a gente executa, ou a gente normalmente a gente pode usar ou no ambiente aqui do IS Express, que é praticamente um self-host, que quando a gente faz isso, ele até abre uma janela de log aqui lateralmente, a mais, que a gente consegue acompanhar mais detalhadamente tudo que se passa, tudo que a gente faz. A gente pode, ele tem os próprios logs dele aqui do ASP.NET padrão, do que tudo está sendo feito, mas a gente também pode, como a gente já viu isso lá no primeiro curso, a gente pode adicionar coisas aqui também que a gente esteja a monitorar também. Pode criar log de informação, log de erro, log, uma série de coisas, série de tipos que a gente pode fazer e ele vai fazendo isso conforme a gente vai fazendo as coisas aqui. Mas esse é o log em memória, é como se fosse um log em memória, o log que já está também injetado, já tá a funcionar. Então, lá naquele último tema que nós vamos ver, que nós não vamos ver hoje, mas vamos ver para encerrar a nossa formação, nós vamos integrar isso com outras coisas, pegar isso da onde está parado e colocar em outro sítio. Mas não, o que nos interessa nesse momento aqui é organizarmos melhor esses ambientes e configurarmos melhor isso daqui. Isso daqui é o básico para funcionar. O que normalmente a gente tem que ter em mente quando a gente vai construir um ambiente, o ideal é que nós pensemos quais ambientes nós queremos trabalhar. O que a minha empresa, o que meu software precisa gerir a nível de ambientes. Então, o que eu recomendo para vocês aqui? Que eu recomendo sempre deixar aqui o IIS interno dele, que vem por padrão por aqui, mas a partir daqui dos profiles, a gente cria os nossos ambientes, né? Eu, no caso aqui, gostaria de trabalhar com o ambiente de dev, staging e produção. E aqui, esse último aqui, que é aquele que gera os logs, é trabalhar no self-host. É interessante porque ele também a gente consegue visualizar algumas coisas diferenciadas através disso. Mas o legal de trabalhar com os perfis determinados aqui, com essa nomenclatura aqui, com essa variável de ambiente aqui do ASP.NET Core,
quando a gente coloca essas nomenclaturas aqui, ele já entende que ele tem que ir buscar essa configuração em determinado ficheiro. E ele integra lá com o ficheiro aqui do App Settings. É por isso que Development, ele entende que esse perfil aqui, ele vem nesse cara aqui buscar. Tá, então se a gente colocar, criar aqui esses ficheiros appsettings.staging e .production, ele vai ler a configuração, em vez de ler desse, vai ler do outro? Sim. Por isso é a vantagem de se organizar dessa forma. É claro que vai precisar fazer uma configuração zita aqui no program, mas vale a pena. Então, como é que a gente faz isso? Vamos duplicar aqui o código e vamos ajustar a nomenclatura. App Settings, Stage e Production. Tem que estar com o exato nome. Não precisa estar não é case sensitive, mas precisa estar com o nome certo. Ponto. Ok. Se eu tivesse colocado, acho que com um nome diferente, num padrão diferente, ele nem entraria, ele nem aninharia aqui, que nem ele está aninhando aqui. Tá? Muito bem. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque normalmente, por exemplo, aqui na própria na Red, nós temos sim um ambiente de staging que é um banco de dados, que não é um banco de dados local na nossa máquina, fica no servidor, e o de production também. E o de production, em alguns casos, eles estão no AWS. Então, é óbvio que a connection string aqui, que pode e deve continuar na mesma nomenclatura, mas a referência aqui vai mudar. Então, para a gente fazer um estudo de caso, um exemplo aqui, é lógico que a gente não vai conectar na nuvem aqui, mas nós podemos criar outras bases para testar isso, para ver se isso realmente está acontecendo, certo? Então, vamos lá. Aqui eu sei que aqui no ambiente de desenvolvimento já está com esse nome, vou manter. Eu estou aqui agora na production, ok? Simplesmente vou colocar aqui um prod aqui no final, tá? Só isso. Vou salvar. Vou vir aqui no staging e vou salvar. Tá? E vou deixar assim por enquanto. Esse aqui é o do Launch Settings, vou salvar aqui, ok? Vou fechar. Reparem que aqui ele já mudou aqui, tá vendo? Eu tenho o ambiente de dev, o ambiente de stage, eu posso escolher o ambiente que eu quero executar, né? Mas ainda nós não temos as bases de dados de staging e de produção. Se eu preciso executar agora num ambiente de produção aqui, obviamente vai dar erro. Então, como é que eu faço para criar? Um macetezinho. Aqui o migration update, ele já lê sempre por aqui pelo ambiente de desenvolvimento. Então, deve haver uma forma da gente setar algum parâmetro para ele vir aqui e ler desse outro ficheiro aqui e desse aqui, mas por acaso eu não pesquisei sobre isso, não estudei sobre a respeito. Então eu vou improvisar aqui um recursozinho que é. Deixa eu ver só o que eu coloquei na staging. No staging está errado. Tem que arrumar aqui para. Vou colocar como stage, tá bem? Aqui no stage e no production tá prod. Vou botar aqui direito, vai. Production. Não há problema, deixa assim. Então, eu quero assim aqui, eu quero assim aqui. Vou até fechar esses dois, para não ficar aqui excesso de informação. Vou fechar essas coisas todas. Vou usar isso. Aquele aí vou precisar usar, vou deixar. Deixar, pode fechar. Então, para improvisar aqui no ambiente de desenvolvimento, eu vou simular, eu vou criar a base, só criar a base vazia pela migration lá, utilizando o update database, mas para isso eu vou criar essa base local aqui nesse mesmo sítio,
com esse nome aqui? Vai criar vazia, obviamente. Não vai migrar dados que estão no desenvolvimento. Então, vamos lá. Tem que dar o contexto, né? Porque eu quero criar a base de ASP, preciso ver o nome aqui do contexto, que eu não me lembro de cabeça. My Web App Identity. My Web App Identity. Verbose. Mostra para mim aí. E vamos ver se ele vai criar, porque eu já tenho a migration, certo? Então, falou que não encontrou. Deixa eu ver se eu digitei alguma coisa errada. My Web App Identity. My... É o context que falta. Mas eu acho que não precisa colocar, precisa? Ah, precisa, é verdade, precisa. Sim, senhor. Nesse caso, precisa. Ok. Criou, done. Vamos ver se ele criou mesmo. Tá aqui. Beleza. Agora eu vou criar o production. Vou aproveitar. Estou aqui em desenvolvimento. Isso aqui é um workaround, né? Lá no Brasil, como é que chama isso, João? Workaround? Não sei. No Brasil, no Brasil. No Brasil, a palavra que é usada mais no Brasil. Atalho? Lembra? Eu não sei. Não. Mais ou menos. É mais ou menos atalho. Mas é mais conhecido como gambiarra. Gambiarra, gambiarra. Aqui eu ensinei isso para a equipe aqui com a equipe dos desenvolvedores portugueses aqui. Aí a gente está falando, a gente está às vezes em reunião lá, ó, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Aí ele já vem e fala para mim assim, olha, Carlos, vamos ter que fazer uma gambiarra ali. Eu falei, pô, não fala isso. Não é gambiarra, fala workaround. Eu falei, não, eu gostei de gambiarra. Bom, criamos aqui, vamos submeter de novo aqui a mesma coisa igual. O contexto. Se eu não tivesse o professor Miguel aí, eu estava perdido. Ok. Olha, aqui é o ambiente de desenvolvimento, eu não tenho que deixar assim, né? Então, vou tirar fora daqui o production e voltou ao normal, ao de desenvolvimento dele, que já existia, correto? Vejam bem, já temos aqui o ambiente de desenvolvimento e produção e stage. Obviamente, esse aqui tem dados, esse não tem, né? Vamos lá, então. Provar que eu estou conseguindo abrir aqui. O Visual Studio está travando. Sim. É que eu fico clicando nessa barrinha que tem aqui em cima aqui do. Ih, recusou a conexão. Por quê? Deixei alguma coisa errada? É isso não, My Web App é idêntico, não é? My Web App é idêntico, tá certo. Não mexi nada em outro sítio.
eu dar um build aqui. E agora, por que que tá a se recusar a conectar? Vou testar uma outra coisinha aqui. Obviamente, não vou conseguir. Tinha criado com esse usuário na outra database. Tem que dar, que não existe. Né? Eu vou criar aqui um que eu não tinha usado. Vou pegar aqui o João Passos. Criar aqui o password. Confirmar. Ok. Óbvio que eu vou conseguir logar aqui com o do João. Eu devia ter copiado aqui. Tudo bem, ele deve ter trazido ali a senha. Tem que botar aqui a senha. Ok, loguei com o João na base de staging. Em teoria, o que nós temos que fazer aqui é ver se na base de staging nós estamos com esse registro. Ah, porque que ele criou a base. Ele criou a base a tabela do assessment e não criou a do ident. Não sei por que ele fez isso. Deveria ter criado os do identity. Coisa. Só falta ter destruído aqui o anterior. Cadê? O anterior aqui. O anterior tem os do identity. Fogo. Só criou para um, não criou para outro. Por quê? Vou tentar outra. Fizer isso agora, ele vai. Ah, peraí. Eu tenho que dar update quando o. Esse daqui tem que estar configurado, senão. E estava, não estava? Tinha feito com eles já, por exemplo, aqui com Stage. Carlos, Sim. mas não é outra base de dados? É que está a ver é Enterprise, mas também tem em cima outra, no SQL Server. Sim, sim. Agora é porque assim. É em cima. Scroll. Em cima tem a Academy. Exato. Web App Identity Stage. Ali em cima. Essa. Ah, ok. Eu tô confundindo as bases, é isso? Ok, tá aqui em cima e eu tô a ver as erradas, hein? Ok. Então vamos lá de novo. Boa. Muito bem. Aqui tá criado direito então.
production, e aqui a do stage que eu entrei, my web, e tá aqui criada aqui dos identities, perfeitamente. Se eu rodar o update database apontando para o outro contexto, aí ele cria aqui a outra tabelita aqui do assessment, conforme eu estou confundindo porque eu estava olhando a base errada. Muito bem. Então tá aqui stage, e eu queria confirmar se o usuário do João tá aqui. Para essa base. Tá aqui, ó, João. Beleza. Então, quando a gente executa apontando para o ficheiro, a gente vai ver o caso aí do desenvolvimento para ver o que aconteceu de errado, mas agora vamos apontar agora para o ambiente de produção, fazer diferente. O desenvolvimento continua no desenvolvimento. My Web App Identity. My Web App. Deixa só eu ver se isso está funcionando. Nós temos aqui aquelas duas que eu tinha criado na minha de desenvolvimento. Muito bem, então vamos mantém aqui e agora vamos executar o ambiente. Vamos executar o ambiente de produção. Ok, vamos registrar. Miguel Rosa. Ok. Ok. Logout, fechar. Agora a gente vai aqui na tabela de production e olha para isso daqui. Tá aqui o Miguel aqui. Ou seja, ele respeita esses ficheiros aqui, development, tá certo? Esse ficheiro ele olha para qual está apontado, qual base está apontada, então ele respeita, ele está a funcionar aqui o processo do launch setting, nós configuramos junto aqui ao Visual Studio, então na hora de executar ele olha para esse, olha para esse, olha para esse, dependendo do ambiente que está configurado para execução aqui. Agora a gente só tem que adivinhar o que aconteceu com o ambiente de desenvolvimento que parou de funcionar. Vamos ver se a gente acha aí o que está de errado. Se é que agora ele vai normalizar. Normalizou pelos vistos, né? Então, eu não consigo logar aqui com o Miguel, porque não foi aqui que eu criei o user dele. Não é? Invale. Então, eu só consigo logar com o meu mesmo que eu tinha criado anteriormente. Então, ele respeita corretamente aqui a ordem de execução da base de dados que nós estamos a trabalhar, ok? Eu recomendo que vocês usem isso. Deve ter dado a Clara que deu aquele erro, não sei, deve ser o Visual Studio deve ter se perdido, alguma coisa do gênero. Até mesmo, não sei se vocês lembram, aconteceu um caso que estava também acontecendo uma falhazita, ele estava apontando uma coisa de errada aqui. Às vezes é necessário, às vezes, fechar o Visual Studio e abrir de novo o projeto e ele se reorganiza e funciona bem. Às vezes a gente está buildando alguma coisa, ele dá erro em ficheiros temporários, que não são ficheiros que nós editamos. Quando acontecer isso, se vocês tentarem dar um clean solution, não resolver,
fecha o Visual Studio e abre de novo, que normalmente ele aí builda novamente e ele funciona. Ele às vezes se perde, acontece, às vezes esses bugs aí acontecem. Ah, mas é isso, essa é uma forma. Eu só não sei, eu estou sendo muito sincero com vocês, eu não sei realmente como criar base de dados aqui. De repente, se a gente digitar aqui um database menos H, talvez ele nos ensine como apontar para criar um ficheiro sem precisar fazer esse workaround aqui meu que eu criei aqui, usei aqui alterando o development, que ele olha sempre por padrão quando a gente executa aqui, para executar, criar as outras bases de dados, né? Às vezes colocando um parâmetro aqui, pode ser que ele olhe para esse ficheiro, ou para esse ficheiro aqui e crie corretamente, que eu acho que deveria ser o certo. Mas eu não, na época que eu pesquisei também não consegui fazer isso funcionar desse jeito, e também depois não fui muito atrás. Mas se vocês quiserem pesquisar a respeito para ver se existe, é possível que exista. Então, é uma questão de pesquisar mesmo. Tá bem? Deu para perceber como é que funciona esse esquema aqui? Precisa que eu passe esse conteúdo para vocês aqui? Isso aqui é uma configuração padrão, né? E esse aqui é o self-host, que é quando a gente escolhe. Diga. Não, ia dizer que dava jeito que o Carlos passasse. Isso. Eu acho que é interessante. Depois eu até passo mais para vocês também mais coisas, daqueles métodos estendidos que eu criei, aquela coisa toda, aquele exercício é interessante de se fazer também. Tá bem? Deixa eu só achar onde é que está o chat aqui. Tá aí. Existe uma outra necessidade. É interessante, eu estava com essa dúvida. Tem uma dúvida aqui que antigamente, nas versões anteriores, esse foi até um teste que eu fiz assim, praticamente aqui online com vocês. E pelos vistos até funcionou. Mas existe uma configuração que é necessária ser feita no program. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Olha, antigamente a gente no builder aqui, a gente costumava colocar isso daqui, que é uma configuração que ele entende para fazer as leituras dos ficheiros production e staging, tá? Pelo menos nas versões anteriores isso era obrigatório. Eu não sei se isso já está embutido que eles mudam de versão para versão, eles vão facilitando aqui as configurações aqui no program, e às vezes isso aqui está acontecendo por baixo do pano, e não faz diferença usar com isso aqui ou não. Deixa eu testar novamente, usando com o código. Aparentemente não afetou nada, o sistema continuou tudo igual. O staging eu não me lembro se eu tinha criado o João ou se eu tinha criado o Miguel. Era o João, né? Era o João. Bem, tá funcionando do mesmo jeito, mas é recomendado que se coloque isso daqui, então eu vou colocar aqui como obrigatório. Mas vocês viram que funcionou sem isso daqui. Então, pá, não sei.
Aí fica o critério de vocês testarem aí também, tá bem? Eu coloco nos meus códigos, isso aqui é antigo, desde a versão 2.1, a gente já usa esse daqui para configurar ambiente. Basicamente, o que ele está dizendo aqui? Ele está configurando dentro pro ASP.NET que ele procura o ASP.NET JSON file, ele está a fazer aquela inteligência de perceber aqui o ambiente que nós criamos lá no ficheiro launch settings, de que no caso ali o development, pegando as variáveis de ambiente aqui, né, com aqueles nomes que nós criamos, stage e production, e coloca aqui. Ele significa que ele passa a ter esses padrões de trabalhar, mas eu vi que ele funcionou sem isso aqui. Então, fica ao vosso critério. Usar ou não usar. Querem que eu passe aqui a minha estrutura toda? Sim, se faz favor. Sim. E eu vou passar agora as outras classes que eu criei aqui. The configuration, também. Vou criar aqui primeiro o... Não sei se baseia aqui pelo nome aqui, context config, que é que está aqui. Vou passar primeiro isso daqui, para vocês terem aí de referência. Isso está pequenininho. Lembre-se que o namespace de vocês não vão bater. Provavelmente vocês vão ter que alterar isso, tá bem? Então, eu passei para vocês o Launch Settings. Passei aqui os Configurations. O que eu não passei foi aqui o MyDB Context, mas isso vocês já sabem criar, não é? Criei aqui um contexto vazio para funcionar com 2 contextos. É um exercício interessante para vocês fazerem hoje à tarde. Tá? Eu vou até passar aqui para vocês, mas acho que vocês já têm como fazer isso sozinhos aí. É o contexto. E depois a classe, vocês alterem aqui, botem a de student aí e coloquem student aqui nesse lugar aqui. Usem a que você já tem aí para testar. Tá bem? É bom vocês pegarem o projeto anterior que vocês estavam a trabalhar e tentar organizar dessa forma. Posso avançar? Malta, posso avançar? Sim. Sim, sim. Sim. E porque aí vocês pensam, para a parte da tarde, vocês se apegam aí nos ficheiros aí e tentem fazer reproduzir aí. Ok. Olha, User Secrets vai levar vocês a uma reflexão. O que é o User Secrets? Ele é um recurso que é uma forma da gente usar e proteger os nossos dados sensíveis que vão aí nos nossos ficheiros, alguns ficheiros, por exemplo, o próprio App Settings, né? Porque nós estamos trabalhando com base de dados ali, nós colocamos às vezes, vocês vão ver que quando vocês contratarem bases de serviços de nuvem, vai ter user, vai ter password, como é que a gente vai fazer, como é que a gente faz com isso? E tem um detalhe muito interessante, que hoje em dia a gente tem que usar gerenciamento de código em repositórios. E o que a gente faz com esses ficheiros de ambientes
né, nesses repositórios. A gente manda lá com senha e tudo lá para dentro, e às vezes tem repositório que às vezes a gente deixa privado, às vezes a gente deixa público. E mesmo sendo público, não é legal você ficar mandando a sua senha, expondo a sua senha lá, né? Não é recomendado isso. Não é uma boa prática, vamos assim dizer, né? Então, assim, existe um recurso aqui dentro do ASP.NET, que é esse user secret, que é um ficheiro que a gente vai a gente vai ter que a gente tem condições de, em vez de usar a gente continua usando, a gente pode usar ali dentro do Web Series mesmo, ou a gente pode criar um ficheiro chamado secrets.json, e ele não é armazenado dentro do seu projeto de código, ele é armazenado em outro lugar secreto do sistema operativo, e onde você pode depositar ali o teu acesso com senha. Sinceramente, isso tem utilidade em partes, vamos assim dizer, porque aqui nós temos um ambiente de produção ali, e digamos que nós não estivéssemos usando aquela base local, estivéssemos usando aí uma base aí aqui da Red, né? Não seria legal a gente deixar aquilo ali, a gente poderia meter nesse ficheiro secret, isso, e o que que o Visual Studio faz nesse momento? Em vez de ele ler o appsettings.production, ele vai ler o secrets.json no lugar dele. Para isso a gente tem também que fazer uma configuração. Mas eu vou ser muito sincero com vocês. Quase ninguém usa isso, esse user secrets aqui no ASP.NET, aqui no Visual Studio, pelo seguinte fato. Hoje em dia existem já ferramentas que a gente instala na máquina e controla nossos usuários e senhas, e fundamentalmente a gente usa na nuvem, recursos da nuvem que são normalmente são chamados também de secrets também lá, que é um local onde eles têm uma chave valor. E o que acontece? Você vai aí no seu App Settings, e lugar onde está ali a tag da Connection String, por exemplo, você coloca uma tagzinha, cada nuvem trabalha de um jeito, e eles normalmente dão um exemplo lá de como que você deve usar. Você coloca uma tag ali, e ele com uma referência para a chamada lá, né? E do link, e ele vai lá buscar lá. Se você tiver acesso, você configura, vai lá e configura, usuário e senha lá, pronto. E ele já faz a referência. Esse é a melhor forma de se trabalhar com segurança com user secrets, tá bem? Então, assim, sinceramente, não sei se vale muito a pena, não. Eu posso aqui vos passar até a forma, aqui no chatzinho, a forma de vocês configurarem aí no seu Visual Studio. Mas eu acho absolutamente desnecessário o uso disso. Até porque você não protege mesmo. Na verdade, a única coisa que você faz é não submeter você submete o ficheiro de App Settings vazio lá para o repositório. Então, nesse sentido, só nesse sentido que é vantagem. A nível de proteção, é melhor usar mesmo todo o habitual serviço mesmo da nuvem, que é muito melhor, muito mais funcional. Tá bem? Depois eu configuro e mando para vocês esse recurso. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Esse é interessante. Esse é muito bacana, e esse a gente vai precisar usar. E é a parte de customizar erros. Como é que a gente consegue? Percebam, a gente trabalha principalmente aqui no âmbito do ASP.NET, de aplicações em web, a gente praticamente usa ali, né, a parte de verbos, aquela parte get, de post, e também a parte de segurança. E normalmente aquilo retorna para a gente códigos de erro, situações de erro diferenciadas, acontece situações de exceção.
como é que a gente poderia tratar o nosso ASP.NET hoje? Mas antes disso, vamos tentar ver como é que ele oferece hoje se vocês repararam, ele criou ali uma classe chamada View Model e também cria também um ficheiro error.cshtml e ele estabelece também uma configuração ali no program para tratar esses erros. Então vamos ver primeiro como é que ele funciona e como é que depois a gente pode melhorar ele e fazer uma coisa mais inteligente, mais sofisticada. Mas vamos ver como é que ele funciona. Deixa eu abrir aqui achar o fugitivo aqui. Muito bem. O que eu estava me referindo era sobre isso daqui, malta. Ele cria uma classezita aqui de modelo, que ele passa um ID da requisição e mostra alguma coisa, alguma informação. Como é que ele faz isso a nível de controller e a nível de view? O nível de controller, nós temos esse método aqui embaixo, vocês já devem ter reparado, é um código padrão que vem, que especifica aqui uma decoração específica de tratamento de resposta em cache que ele configura aí e ele exibe a informação aqui, passando o ID, passando alguma informação via contexto. Tá, vamos ver como é que isso aqui funciona de fato. Vamos simular uma situação de erro, tá? Vou colocar aqui dentro eu já tinha deixado preparado aqui. Vamos simular um erro aqui. Isso aqui é uma throw new exception. É um comando na verdade, é um comando de tratativa de erro que a gente às vezes precisa simular determinada situação. A gente quer disparar uma exceção para que o sistema trate essa exceção e exiba a informação, uma informação pertinente, né? Que você queira colocar. Então, tem como até a gente simular erros mesmos, variados. Vou salvar aqui. Precisamos também olhar também, faltou mostrar para vocês aqui a view de erro. Ele meteu aqui um HTMLzinho aqui, tá passando a modelo para passar os parâmetros da informação e vai exibir dessa forma as informações de erro. Vamos ver como é que vai ficar. Também vamos olhar também aqui o detalhe na program. Se eu não me engano, ele aqui, ó, a parte de pipeline. Ele está aqui, estabelecer aqui, ó, ele joga para ele tá respeitando esse padrão de rota aqui, ele está mandando na controller home no método error. Então ele está mandando para aquele método lá que a gente viu lá na controller, tá? Vamos ver como é que ele trata isso na realidade. Vamos passar aqui. Só que isso só acontece, reparem, essa exceção que ele está mandando colocar aqui, ele está deixando só acontecer só no ambiente de desenvolvimento. Porque, na verdade, esse daqui ele vai explodir no browser um erro de verdade. E vai mostrar lá um stack trace, uma série de informações de pilha de erros lá que nós conseguimos olhar para aquilo e perceber, o erro foi na página tal, coisas técnicas que tem que aparecer só perante para técnico. Então tem que estar no ambiente de desenvolvimento, tá? Para executar esse middle desse erro e aparecer as informações que nós precisamos ali no browser. Para os demais ambientes, aí sim ele vai tratar de forma diferente, uma forma mais genérica a informação. Vamos ver como é que vai se comportar esse primeiro em desenvolvimento aqui. Então vamos lá, eu botei o erro aqui, né? Nem aconteceu. Por quê? Deve tá com segurança lá. Vamos ver. Sim, basta fazer login e ele mostra. Não, mas eu quero de outra forma. Peraí, só um minutinho. Cadê o controller?
Ah, é porque tá com Authorize aqui, ok. Mas deixa eu botar o Anonymous aqui, não é o que eu pretendo. Eu queria de cara mesmo que ele já gerasse. Passou, veio e tá me gerando aqui a exceção. Vou mandar continuar. Olha lá. Ele tá tratando o browser, tá me dando aqui uma opções dos erros. Tá me mostrando, olha, aconteceu aqui o erro no ficheiro tal, na linha tal, e aí mostra a sequência de como é que você chegou até lá. Temos também outras informações, quando tem cookie, quando informações aí do cabeçalho, da rota. Então, assim, aquele middleware que nós setamos lá é que está produzindo isso aqui. Se a gente tirar isso, não temos isso. Isso aqui é bom para nós, desenvolvedores. Para o usuário, obviamente, é ruim. Para o usuário, a gente não tem que ver isso. É até antiprofissional. Então, vamos ver como é que ele vai tratar, não sendo o ambiente de desenvolvimento. Ai, caraca, tem que trazer isso para baixo. Não. Vamos aqui, no ambiente stage. Força. Bom, aconteceu o erro. Ele tá botando plugin por quê, meu Deus? Ai, meu Deus, deixa eu tirar o João aqui. Vamos ver se ele vai me redirecionar para um sítio. Ah, é porque o método error aqui, ele tá sem a tag, tá sem a tag de Anonymous. Ok. E tá a senha do João. Qual que é a sua senha, João? Tá lá. Isso aqui é aquele HTML que eu mostrei para vocês lá, aquele CSS HTML. Tratou desse jeito aqui. Ok, é alguma coisa, né? Já para o utilizador é melhor do que aparecer, olha, você tá com erro no ficheiro tal, na linha tal. Não é o caso aqui. Aqui ele está dando uma informação mais assim, generalista para de repente ele encaminhar para o suporte, né? Mas não é isso que a gente quer. De repente a gente quer fazer uma página mais personalizada. E se a gente criar uma situação de, por exemplo, é, digitar uma página que não existe, qual que é o comportamento? Olha, é um mau comportamento, ó. Não foi encontrado, mas isso daqui é do browser, isso aqui é do próprio Chrome que tá tratando isso aqui. Não é legal isso. E numa questão também de, olha, não é permitido entrar em tal página, como é que ele reage? Ele reage com aquela mensagenzinha que nós vimos anteriormente, né? Aquela mensagem que o Razor Page trata de não permitido para tal usuário, né? E se a gente quiser personalizar aquilo? Se nós quisermos fazer a nossa página e não usar aquilo que é muito simples, não chega a ser feio, mas é muito simples. De repente eu quero botar a minha mensagem. Como é que a gente pode fazer isso, tratar todo esse tipo de cenário, tratar todos os erros que a gente acha que deve tratar, né? Então, existe sim uma forma de a gente fazer isso. Estava dando pau porque eu esqueci de colocar isso aqui também. Existe uma forma da gente fazer isso e nós vamos fazer isso agora. Vamos primeiro de tudo, nós vamos alterar aqui esse modelo. Esse modelo de erro aí, a gente poderia colocar ele melhorar a parte de parâmetros dele, vindo aqui, repare aqueles dois que ele tinha, eu vou substituir por esses três aqui, porque eu vou querer receber o código de erro que está acontecendo. Vou dar um título para isso e uma mensagem de resposta para o usuário. É isso que eu quero que apresente no ecrã.
Então eu faço essa modificação. Primeira modificação que eu faço. Então aqui no Error View Model eu faço isso. Já vou colar para vocês aqui no chat. É até melhor que eu faça isso depois, né? Senão eu me enrolo todo aqui para achar isso. Mas tá aí. Muito bem. Então, esse já está feito, essa alteração já está feita, o código já está quebrado, já não vai funcionar para ele aqui. Então, temos que. Agora temos que ir para o próximo passo. Cadê o Visual Studio, meu Deus? Agora o próximo passo seria a gente alterar. A gente pode alterar a view. Então, o que a gente pode fazer de diferente aqui? A gente pode alterar aqui. Primeiro é trazer aqueles dados do modelo para cá, né? Então, deixa eu copiar aqui o código para a gente ganhar tempo. A gente primeiro tem que verificar se na verdade se a model ela tem alguma coisa. Então, o que eu sugiro aqui? A gente faz um if verificando se a model está vazia ou não. Se não tiver, se ela estiver vazia, ok, a gente dá uma mensagenzita aí. E se caso ela tiver sido preenchida, sim, aí a gente coloca lá, passa o nosso erro, passa a nossa mensagem de descrição, passa o título também aqui. Já passa o código do erro, o título e a mensagem. Feito. Já vou passar isso para vocês também. Tá aí. Temos que fazer também uma configuração no program, que é a parte de middleware, né? A gente precisa. A gente pode até manter aquele próprio middleware, aquele middleware do desenvolvimento, que está bom, do jeito que está. Mas a gente precisa melhorar um pouquinho aqui. Então, o que a gente tem que dizer aqui na pipeline? Já que nós vamos manter isso daqui, o que a gente precisa acrescentar aqui? A gente precisa acrescentar uma forma dele entender que quando for erro de exceção, quando for esse erro de exceção e não for todo erro de exceção que não é, vamos dizer assim, seja desconhecido, a gente tem que tratar ele como 500. Normalmente a gente trata como 500, porque é desconhecido. Normalmente é um erro de servidor, alguma coisa falhou, o link falhou, o sistema operacional caiu, o banco de dados parou de funcionar, alguma coisa que venha do servidor, que seja desconhecido pelo nós, a gente trata como código 500. Então a gente mantém o mesmo middleware e aponta, a gente vai usar o mesmo método lá de error, nós vamos ajustar para ele entender que ele tem que receber código aqui, nós vamos meter um parâmetro lá, e já estamos dizendo aqui para a configuração que vamos usar dessa forma, quando não for desenvolvimento. Aliás, quando for desenvolvimento também, mas esse aqui em específico, quando for desenvolvimento, ele vai simplesmente apontar ali para o home error. E o outro de baixo, são os erros mais conhecidos. A gente estabelece e fala assim: olha, isso aqui foi alguma coisa que a pessoa não estava autenticada. Um 401, um 403, um não autorizado, né? Um 404, essa página não existe. Então, a gente consegue tratar. Existem muitos outros códigos também, esses são os mais conhecidos. Então, a gente habilita um middleware para ele aqui que ele vai passar a entender isso também. E vai respeitar essa regra aqui. É ele mesmo que sugere trabalhar dessa forma, tá vendo? E ali na configuração do próprio middleware, ele diz que sugere que nós trabalhemos incluindo ali a chaveta 0 e fecha a chaveta. Por isso que nós colocamos desse jeito aqui. É o próprio middleware que está sugerindo isso. Muito bem.
Feita essa configuração, só nos falta agora ajustar aqui na controller, né? Eu não vou trabalhar com isso daqui, isso aqui é uma coisa muito específica, não interessa para mim. O que nós temos agora é mesmo que configurar esse método do erro. Vamos a ele então. Primeira coisa é definir a rota. Uma coisa que a gente pode colocar aqui na rota, já que a gente vai trabalhar com erro e passamos num parâmetro de numérico de 3 posições, então a gente define aqui uma regra que fala, olha, vai ser um ID e vai ser de tamanho 3, tem que ser, né? Tem que ser do tamanho de 3 por 3. É obrigatório ser 3, né? Então, caso a pessoa digitar 10 ali, 1000, ele não aceita, não vai ser executada essa rota aqui. Tem que ser de 3 dígitos. O próximo passo seria nós instanciarmos a classe que nós criamos. Né? Vamos instanciar ela aqui. Aí, Ruby Model. E agora a gente pode colocar aqui as variações dos erros e tratar do jeito que a gente quiser as nossas mensagens. Vejam, se a gente colocar uma validação e pega o ID, ainda faltando eu colocar o parâmetro ali, né? Eu dizer que é um inteiro de ID, que é o parâmetro que vai entrar aqui, né? Eu estou dizendo que vai entrar o parâmetro ID, tem que meter aqui, esqueci. Muito bem. E tá aqui, a gente trata. Toda vez que entrar um erro 500, eu dou esta mensagem de erro e passo as demais informações. Quando for 404, olha, não existe. E vamos testar isso daí. Vamos ver como é que é o comportamento. Se não for nada disso daqui, você tem que tratar de alguma forma. Eu vou tratar como 500 também, porque é desconhecido. Sendo desconhecido, eu trato como 500. Às vezes ele próprio mesmo diz, olha, é 500 e eu já mando 500. Mas quando ele não achar, cair uma situação de um código que eu não estou tratando aqui como mensagem, eu vou tratar ele como 500, que é desconhecido. Isso aí é uma boa prática de se colocar, porque são muitas variações de possibilidades. Vocês, claro, podem enriquecer aqui, entendendo o que cada código é e dar a mensagem correta caso acontecer. Isso funciona muito mais para ambiente de Web API, né, que acontece muito mais variações de código. E eu retorno aqui para view error, passando o modelo da informação, que aí a gente consegue tratar isso aqui no HTML que nós mandamos para lá. Vamos ver como é que isso tá se dá. E aqui já vai ter que estou gerando aqui um erro desconhecido, obviamente, e sendo erro desconhecido, ele já está tratando como 500 aqui, está botando aqui. Reparem, vocês podem fazer o que quiser, podem botar uma imagem centralizada, fazer uma coisa que nem esses sites mais organizados funcionam, né? Vamos meter uma rota aqui, desconhecida aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar com 404. Olha, entendeu que é um 404 e diz que não existe isso aí, não foi encontrado, né? Vamos ver outra situação aqui. Ó, aqui ele está mandando fazer login. Eu sou o João. O João, a password dele é gambiarra.123. Então, login. Acesso negado. Olha que interessante. Não deveria ter caído lá na nossa página? E não caiu, ó. Tratou aquele. Isso é um ponto interessante que a gente tem que olhar aqui pelo seguinte. Deixa eu achar aqui. Isso aqui vai. Lembra que a gente está aqui nesse caso aqui, a gente está usando aquela classe que nós estávamos a trabalhar com claims, lembra? E também de roles também.
Olha que interessante. Quando a gente, isso aqui é um retorno, é um tipo de retorno de página que voltou. Para ele entender que ele tem que trabalhar com um código de erro e não com um access denied result, a gente tem que dizer isso. Vamos olhar para o nosso código para ver como é que está isso. Olha aqui, lembram? Vocês lembram que eu fiz esse comentário aqui? Eu falei que isso ia dar um problema mais para frente. Era exatamente por isso, porque aqui a gente está dando um forbid result. E a nossa tratativa de erro, ele não entende isso. Isso aqui é um tipo de retorno de view. Mas ele entende o código. O código ele entende. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos substituir isso daqui. O de cima não adianta muito, porque o IDET entende que é mesmo não autorizado e automaticamente joga para o login. Mas deve haver uma forma de configurar de modo que ele respeite o 401. Nós vamos tentar, mas eu acho que não vai funcionar. Ele vai mandar para o login mesmo aqui, por causa de alguma coisa, alguma configuração que tem aqui no Razor Page. Na altura, na hora que eu estava testando, eu não consegui resolver isso. Desculpe. Antes de jogar, deixa eu ver uma coisinha aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ele não me joga para. Ele me joga para o login, ele não me joga para 401. Mas dá tá lenta hoje, hein? Minha máquina aqui tá difícil. Será que tá com um breakpoint? Carlos, eu acho que isso estava com algum Não, é o erro. break. Pois. É o breakpoint, é por isso. Tinha esquecido aqui. Pronto. Ainda, por algum motivo, ainda não está se comportando o 403. Vamos ver agora se ele vai. Ah, sim. Agora sim. Pelo menos aqui na claim. Na roles aqui eu tô a tratar usando ainda o Forbind, mas aqui nas claims eu já tinha colocado, nós alteramos na claim, nós alteramos para o status code. Então ele já está a tratar aqui do meu erro dessa forma, né? É legal colocar uma imagem, alguma coisa assim, fica bastante interessante no nível de desenvolvimento, tá bem? Eu não vou trabalhar com claims, não vou mexer com claims, mas deve ser alguma configuração específica que precisa ser tratada melhor para enviar. E na parte de erros também, ele está tratando na parte de erros, né? E na parte do que não existe, ele trata como 404. Então, eu acho bastante interessante a gente trabalhar dessa forma, a gente preparar umas páginas bonitinhas, fazer um HTML legalzinho e deixar funcional, não é? Para trabalhar.
Isso tudo vai ser requisito para próximo desenvolvimento, para a gente trabalhar, eu acho que fica bastante profissional trabalhar dessa forma, e acho que vale a pena. Tá bem, malta? Deixa eu tirar esse erro daqui. Tá enchendo as paciências. E é isso. E é isso, malta. É isso. Eu passei esse método para vocês ou não? Não, né? Ah, não. E também falta a gente mexer, vocês já sabem, mas a gente mexeu aqui também, não é? Structurize, especificamente nesse método aqui, on authorization. Aqui. Passei isso para vocês, o Midor? Acho que Eu não, acho né? que não. Acho que não, né? Eu vou passar aqui junto com o outro de cima que vocês já têm. Vou colocar aqui. Olha, o próximo seria aqui o de integração de logs. Não está pronto. Eu iria fazer uma coisa muito simples, mas não quero. Quero fazer uma coisa mais interessante com vocês, um pouco mais sofisticada, tanto ao nível de código quanto a nível de visibilidade. Então, nós vamos trabalhar com um log web e podemos até trabalhar com um log local também para gerar um ficheiro local. Porque assim, aqui é um tema que entra em storage, onde armazenar, se você está gerando um ficheiro de log, esse ficheiro normalmente vai ficar grande, porque é muita coisa que você vai registrar ali. É uma forma de você monitorar as coisas, né? Que está acontecendo no seu sistema. Deu um problema lá, algum usuário reclamou, o suporte foi acionado, e você o que vai ter que fazer? Vai ter que olhar lá o histórico do que aconteceu. Ele foi tentar aceder o módulo de clientes e deu um erro lá na hora que ele foi incluir. E aí você vai olhar nos logs lá, fala assim, aqui nesse momento aqui o usuário X foi fazer isso e aconteceu isso. Aí você vai perceber e vai conseguir de repente corrigir um bug do seu sistema, e por aí vai. É interessante que todo sistema profissional tenha de alguma forma de como você monitorar erros, principalmente erros, né? Você não vai ficar logando informação desnecessária. Ah, e aí é que entra o outro tipo de ambiente, que é um ambiente de análise de performance. Não é erro, né? Por exemplo, a tua query, você está fazendo uma consulta numa base de dados, monta uma query ali em grande, e aquilo tá. A pessoa vai aceder, toda vez que vai aceder, aquilo leva 5 segundos. Pô, tá lento. Por que que tá lento? Você tem que entender as variáveis que está acontecendo ali e se tentar simular essa lentidão para tentar melhorar e trabalhar no seu sistema. Então, há meios de se fazer isso. Hoje em dia, as práticas mais interessantes são práticas de trabalhar com ferramentas modernas, que existem no mercado aí, caras também. No Azure, nós temos o Application Insights, que é uma forma da gente fazer ali a parte de, como é que se diz aquilo? Telemetria. O que nós vamos, aqui não também é uma coisa cara também de se usar, mas vai haver desafios que vocês vão entrar em clientes e que o cara vai te pedir, olha, preciso que monitore aqui, preciso que controle a performance aqui.
Eu quero que vocês usem um New Relic da vida, ou que vocês usem um Application Insights da Microsoft. Pá, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que simplesmente olhar para a documentação daquilo e falar assim: bom, minha aplicação é uma aplicação .NET, aquilo se integra com vários sítios, se integra com Java, se integra com C Sharp, .NET, com uma série de coisas. Vocês vão olhar para aquilo, para a documentação daquilo e vai falar assim: bom, tem aqui no program eu tenho que configurar isso, aqui no middleware eu tenho que configurar aquilo, e no meu código aqui, no meu método, eu preciso monitorar dessa forma, preciso acrescentar esse códigozinho aqui para começar a fazer alimentar dados lá diretamente na nuvem. É assim que funciona o desenvolvimento, uma variedade de desenvolvimento. Na próxima aula, a gente vai experimentar usar uma ferramenta chamada Kislog, que até um certo ponto ela é gratuita, e a gente vai conseguir fazer alguns gráficos e tentar monitorar um pouco dos nossos erros, um pouco da nossa performance nele. E por isso que vou deixar separado para a gente continuar depois aqui, tá bem? Fiz só uma introdução para vocês não ficarem aí a ver navios, mas vai ser uma coisa interessante. Eu não sei se exatamente vai ser na próxima aula que eu vou dar essa parte de log. Se estiver pronto, sim, eu coloco. Se não estiver pronto, a gente faz uma outra aula e na aula seguinte eu vou dar a introdução para vocês do nosso próximo software que eu quero que vocês desenvolvam, que vocês vão ter que encarar isso como uma task, e eu poderia colocar vocês em grupos, mas eu acho melhor a gente colocar individual, porque o objetivo aqui que se pretende é que vocês aprendam a fazerem. E o melhor de aprender é colocando a mão na massa. O que não impede que vocês entrem em contato um com o outro. Estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo. Um pede ajuda com o outro, pergunta se já conseguiu resolver aquele ponto, como é que resolveu, procura entender como é que o colega fez. E se quiser aplicar do vosso lado, fiquem à vontade. Não importa para mim aquela questão de como vai ser feito, desde que respeite os requisitos do que é solicitado. Tá bem? Sim. Carlos, amanhã temos um teste. Não tem teste, não tem teste. O teste vai haver o teste, mas não vai ser, acredito que, sei lá, talvez para o final da outra semana, talvez. Acredito eu. Ou no meio, vai depender de como é que vocês vão andar com esse desenvolvimento que eu vou passar para vocês. E ainda temos essa aula ainda de logs, que vai ser uma necessidade uma necessidade que nós vamos ter aqui que fazer, né? Para aplicar também como requisito dentro desse teste. Esse teste, assim, nós vamos conseguir aplicar tudo que vocês aprenderam até agora, tudo nós vamos aplicar nele, usando apenas uma camada, não é? Mas eu não vou complexibilizar as relações das entidades. Eu vou fazer coisas muito simples para vocês exercitarem. E na nossa terceira fase é que nós vamos engrossar o caldo mesmo. Nós vamos ter que começar a trabalhar com o software em camadas, separar mais as responsabilidades. Nós vamos criar cenários de desenvolvimento. Criar cenários não, o cenário já até existe. É aquilo que eu falei para vocês no primeiro dia. Nós vamos ter ali já uma aplicação pronta, que é um front office, que é uma loja virtual, e nós não temos back office daquilo. Nós não temos como gerir os produtos daquilo. E nós vamos criar, sim, um back office usando o mesmo modelo de ecrã. Nós vamos nos programar, nós vamos estudar uma arquitetura que nós vamos usar. Vai ter uma aula de a gente estudar isso, fazer uma análise disso, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. E vamos começar a avançar passo a passo com os desenvolvimentos. Tá bem? Não vai ser, nesse caso, não vai ser vocês que vão ter a responsabilidade de fazer o software, vai ser eu, e vocês vão replicar o que eu fiz, da forma que eu fiz. Porque vão ter novidades, vão surgir novidades, e as aulas vão ser assim, as novidades, que vocês vão replicar o que eu vou estar a fazer. E aí, olha, isso aqui é novo, isso aqui é uma biblioteca nova, isso aqui vai ser controlado de forma diferente.
Vão ser esses cenários que vocês vão observar para pegar tudo que vocês já sabem e melhorar o que vocês já sabem usando um patamar um pouco mais elevado da construção de software. Vai ser isso que vou propor para vocês nessa terceira etapa. Acredito que vai ser bastante interessante, enriquecedor. Nós vamos ter dificuldades, vai acontecer cenas que eu não vou conseguir fazer, eu vou ter erro, e vocês vão, assim como fizeram hoje comigo, olha, cara, você esqueceu ali aquilo, esqueceu um caractere, esqueceu de colocar tal coisa. Às vezes é um trabalho peer program, né? Então nós vamos trabalhar aqui em parcerias aqui, lado a lado, e vamos desenvolver aqui, e vamos desenvolvendo. E se até alguém tiver alguma ideia, falar, seria interessante colocar tal coisa, adicionar tal coisa, ou melhorar, podemos. Nós estamos construindo do zero uma aplicação em conjunto, como equipa. Não como professor e aluno, não é isso, a nossa relação não é essa. Nossa relação é, somos colegas, eu sou desenvolvedor, tenho alguma experiência, mas também cometo erros. Então, é natural que na hora que a gente está desenvolvendo, acontecer o erro e o outro que está do lado, vê com muito mais facilidade o que está acontecendo. Mas vai ser importante que vocês desenvolvam também do vosso lado. Eu vou cobrar isso eu vou cobrar. Eu quero ver de cada um o conteúdo, o código feito do vosso lado, eu quero ver funcionando do vosso lado tudo que vai ser exigido. Inclusive, esse exercício que nós vamos fazer agora, eu vou querer ver de cada um de vocês como é que vocês estão construindo. Uns vão construir um layout diferente do outro, tudo bem, não há problema, e vão fazer até, às vezes, buscam soluções. Eu vi uma solução diferente, acho que foi o Marcelo, ou foi o João, não me lembro quem, fez uma coisa diferente de uma forma que viu na faculdade lá e usou uma prática diferente e conseguiu chegar no mesmo resultado. Tudo bem, normal. E é por aí. Tá vendo? Tá vendo? Uma coisa que vocês achem na internet, uma solução, aqui um exemplo de código aqui interessante para fazer isso. Ok, não há problema. Vamos em frente. Né? Somos desenvolvedores, somos profissionais e temos que resolver problemas, avançando, construindo o software. Claro que nós vamos tentar fazer da melhor forma possível. Claro que de repente a gente faz de uma forma simples, grande, quadrada, e a gente daqui a umas 2 aulas percebe, a gente podia melhorar aquilo, né? A gente podia estar daquele jeito, mas a gente podia botar aqui numa biblioteca isso daqui para ser usado depois, posteriormente, em outro sítio, que chama-se refatoração, isso. É uma técnica. Então, nós vamos aplicar isso também. Isso está programado para que faça. Algumas coisas eu posso fazer melhor já de cabeça por experiência, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer da forma simples, propositalmente, para que vocês enxerguem, ou se vocês não enxergarem em determinado momento, eu oriente vocês. Olha, aqui dá para a gente melhorar, gente. Vamos melhorar isso aqui? Vamos fazer uma refatoração, então. A proposta é essa. Vamos fazer isso e a gente entrega aquilo que ele está proposto. Ó, capa? Sim. Boa, gente. Estamos chegando próximo do fim da formação. Agora vai ser muito mão na massa, hein? Preparem-se. Tá bem? Amanhã nós já temos aí um desafio para fazer, tá bem? E hoje sugiro vocês tentarem aplicar todos esses conceitos que foram passados aqui para nós aqui, tentar replicar isso no projeto de vocês, do Student, ou outro que vocês queiram aplicar, tentar usar essas boas práticas de organização, tá bom? Ok. Malta, eu vou encerrar aqui e